professor não será integralmente substituído pela inteligência artificial. Ele não será substituído pela tecnologia. Ele será substituído pelo professor que usa tecnologia, né? Estamos vivendo uma era em que a tecnologia está presente em todos os aspectos de nossas vidas, transformando como nós trabalhamos, como nos relacionamos, como aprendemos. Neste vasto e ainda muito novo mundo digital, como nós podemos preparar nossas crianças e jovens para que elas não sejam apenas consumidoras passivas de tecnologia, mas sim criadores e modificadores conscientes desses recursos tecnológicos? Hoje, nos aventuramos nessas questões complexas, mas fascinantes com Marcelo Milani, coordenador de tecnologia educacional do Colégio Humboldt. Nossa conversa vai transitar na interseção entre educação e tecnologia e vamos discutir os principais desafios inéditos que as famílias e escolas brasileiras estão enfrentando na formação das mentes dessa geração. Nossa conversa vai ser cheia de insights, de desafios e, espero eu, que otimismo pelo futuro da educação. Venha conosco nessa jornada de descoberta. Seja bem-vindo ao Fuzzycast. Esse ano, acho que muita gente teve acesso ao potencial que a inteligência artificial tem para transformar o futuro dos empregos. Mas o futuro do professor já devia ser discutido há muito tempo e já vem sendo discutido para quem está na área de educação. Então, eu tenho uma pergunta para você. Em um mundo em que cada vez mais as máquinas estão fazendo coisas que a gente acreditava que só os humanos poderiam fazer, existe a possibilidade, ou será que um robô tutor baseado em inteligência artificial vai substituir o professor tradicional, detentor do conhecimento, que só transmite conteúdo? Ou existe algo essencialmente humano no ato de ensinar que uma máquina não consegue replicar? A pergunta é boa, né? As pessoas tendem a acreditar que a inteligência artificial ela vai substituir praticamente todas as ocupações, todos os empregos, né? Eu sou um pouco mais cuidadoso com relação a isso. Eu acredito que o professor não será integralmente substituído pela inteligência artificial, né? Mas é importante a gente também fazer uma análise disso, né? Eu tenho um grande amigo que ele costuma dizer que o professor que não usa tecnologia, ele não será substituído pela tecnologia. Ele será substituído pelo professor que usa tecnologia, né? Então, talvez o grande desafio aí seja entender como a educação, e nesse meio todo aí, como os professores vão se valer de todas essas conquistas, né? Então, se a gente parar para pensar, a inteligência artificial, ela tem um grande potencial para automatizar ações que até então dependiam de um professor, mas talvez não necessariamente precisassem ser feitas por um professor, né? Por exemplo, vamos organizar aí uma aula, uma sequência didática. Isso não significa que um professor não seja capaz de desenvolver uma sequência didática, mas uma vez que ele seleciona os parâmetros que ele precisa, expõe que ele quer que esteja vinculado com uma BNCC, que ele esteja vinculado com algum outro referencial didático, algum currículo internacional, e ele aponta isso para a inteligência artificial, ela vai lá, apresenta um conjunto de possibilidades para ele. O professor precisa fazer uma intervenção, né? Porque o que a gente tem observado hoje dentro da escola é que essas grandes inteligências artificiais, para a gente ficar aí no ChatGPT, que foi tá muito popular por enquanto, né? O que a gente entende? Que ele não é sobre as respostas que a inteligência artificial é capaz de dar, e sim sobre as perguntas que a gente é capaz de fazer, né? Então, o professor que souber usar essas tecnologias, ele certamente vai conseguir uma vantagem estratégica e profissional sobre o professor que não for capaz de usar essas tecnologias da mesma maneira, né? Então, a gente acredita que, e essa não é uma percepção só minha, ela é uma percepção de muitos outros educadores, que a presença humana, ela é importante, né? As máquinas ainda não são capazes de transmitir o afeto, de transmitir o carinho, de transmitir essa aproximação humana que nos torna de fato humanos, né? Tá, mas deixa eu fazer o papel aqui da parte da tecnologia. A gente ainda não consegue ter um sistema capaz de fazer isso, até porque hoje tudo que a gente teve de contato foi baseado em texto, normalmente. Uhum. Mas imagina o seguinte, um sistema que é capaz de perceber emoções, né? Perceber quais são
as necessidades de aprendizado do aluno em tempo real, só que com poder de processamento, de identificação e de escala muito maior. Eu acredito que a gente vai chegar num momento que a máquina vai conseguir se relacionar e se conectar muito bem com o aluno, talvez muito melhor do que um professor, certo? E aí, então, essa parte o emocional, eu acho que a máquina consegue replicar em algum momento. Mas aí eu acho que a gente entra até numa discussão ética, né? A gente está falando de crianças. Quem é a empresa que produz um sistema como esse? E aí, esses dados, né? Exato. Então, eu acho que acho que a tecnologia não será um problema. A gente tem que olhar essa discussão por um ponto ético também. E claro, óbvio, igual você falou, os professores que utilizam esses recursos vão conseguir aumentar a sua produtividade, tornar a aula mais engajadora, mas fica a reflexão porque pode chegar um momento em que esses benefícios de escala e automação e personalização do aprendizado a partir de uma máquina vai fazer com que os professores eles precisem focar em aspectos talvez mais humanos, né? Que Sem acho dúvida. que a máquina não conseguiria focar tanto. Sem dúvida. Você tocou num ponto que é importante a gente colocar, né? Que a questão é essa dimensão ética que vem por trás, né? Quando a gente começou a idealizar lá o nosso currículo de mídias lá atrás, a gente tinha um eixo especial chamado Sociedade Tecnológica, Midiática e Segurança, né? Que é todo esse zeitgeist, né? Todo esse momento social que a gente vive, no qual o professor, a educação, o aluno, a sociedade de uma forma geral está inserido, né? Esse momento histórico, né? E essa questão dos dados, ela é fundamental, né? Para que as máquinas serão capazes de reconhecer emoções, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Porque existem replicações que você pode fazer de movimento facial, entonação de voz, elas já são capazes de reproduzir isso, né? E isso já é uma concepção que assim, a ficção científica já traz isso há muito tempo, né? Desde o HAL 9000 ali no 2001 até o Her, né? A inteligência artificial pela qual o personagem do filme se apaixona, né? Então eu acredito que as inteligências artificiais serão capazes de executar essa mediação, né? O que vai ser colocado em xeque, na verdade, é a questão ética, né? O que vai ser feito, o que serão feitos com esses dados, né? Eu lembro de ter lido um livro há muito tempo. Eu não vou lembrar agora quanto tempo faz, mas há mais de 15 anos. O livro chamava Numerati. Esse livro, ele deve existir ainda, se procurar no estante virtual, deve existir. Então ele falava sobre uma elite de matemáticos que tinha um papel importante. Qual era o papel que esses caras tinham? De perceber padrões e criar algoritmos que fossem capazes de fazer previsões. Então, por exemplo, um plano de saúde, perceber que os seus hábitos não são os melhores, pode ser a diferença entre eles negarem ou não a sua pólice, né? A sua pólice de seguro nesse sentido, né? E a implicação era o quão ético isso pode ser. A gente sabe que o interesse por grandes volumes de dados, o que existe por trás desse grande interesse, na verdade, é essa capacidade preditiva, né? De conseguir quase que prever o que vai acontecer no futuro. Do ponto de vista estatístico, as seguradoras, como eu dei como exemplo, já fazem isso, né? Se você mora num bairro tal, numa rua Y, então tem mais chance de ter seu carro roubado. Se você tem um filho perto de idade de começar a pegar o carro, tem mais chance de ter acidente. Então, isso já acontece. A grande questão é o que será feito desses dados, né? Será que as escolas e a sociedade vai se sentir confortável com essa leitura? A gente teve uma discussão há pouco tempo, né? Sobre a leitura de reconhecimento facial no metrô de São Paulo, né? Onde se discutia isso. E aí a gente entra numa outra seara, que é o quão possível será prever as expressões faciais ou reconhecer as emoções de todas as etnias, né? Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa de uma empresa, de uma multinacional, e essa multinacional é oriental. Então ele falava, não, lá eles não fazem não com a cabeça, lá eles fazem assim, fazem assim. Então, como esse padrão foi feito? A gente já deve ter ouvido falar dos algoritmos racistas, né? Nos Estados Unidos, casos em que negros foram, entre aspas... Devido à base de dados. Por conta da base de dados, né? Foram confundidos, né? Então, por quê? Porque o treinamento da máquina foi feito em cima de uma base de dados com uma outra etnia, né? Então, a gente vai enfrentar todos esses problemas, né? Eu acredito que
vai levar tempo até que a gente consiga se livrar É. de todos esses detalhes aí, né? Ano que vem mesmo a gente vai ter um teste interessante que é sobre a eleição dos Estados Unidos. Já saíram alguns artigos que mostram que os modelos atuais que a gente tem de inteligência artificial conseguem predizer a opinião pública. E aí como que isso pode ser usado, né, para manipular resultado, até para candidato falar o que quer para conectar com essas pessoas, e aí volta para nossa realidade, né? Uhum. Se hoje a gente já consegue predizer comportamentos, a máquina poderia predizer como que o aluno reagiria no aprendizado, né? Então isso tem um poder interessante aí para a gente pensar. Bom, mas agora saindo um pouco do professor e focando para o aluno, vivendo essa revolução tecnológica que a gente está passando agora, como que a gente precisa preparar esses alunos para um mundo ainda muito desconhecido, mas que a gente tem certeza que vai ser dominado pela tecnologia? Quais são as habilidades? Olha, num primeiro momento, quando a gente para pensar assim, a gente pensa, parece chegar a uma conclusão de que a gente está vivendo um momento quase que caótico, assim, né? Porque você fala, poxa, é tudo muito imprevisível, né? Mas dentro de um sistema caótico sempre existe um conjunto de parâmetros que são previsíveis, né? Todo sistema parece apontar para algum lado, né? As habilidades com as quais a gente vai ter que lidar, num primeiro momento, basicamente, eu particularmente acredito nisso, são aquelas habilidades que valorizam as interações humanas, né? Então, a capacidade de você trabalhar em equipe, a capacidade de você perceber onde buscar as informações, né? Porque já é provado hoje que você não precisa ter informação na memória. Claro que se você tiver a informação na memória, isso te traz vantagens. Mas se você souber onde buscar, se você souber quais acervos buscar, isso pode se configurar como uma habilidade muito mais interessante, né? Saber interagir com as pessoas, né? Ter inteligência emocional para reagir das melhores formas, né? Claro, aprender a desenvolver formas diferentes de resolver problemas, né? Desenvolver o pensamento computacional, desenvolver o pensamento lógico-matemático, desenvolver a habilidade de aprender novos idiomas e de conhecer novas formas de pensar. Tudo isso vai ser importante, especialmente para lidar com outros seres humanos, como também para lidar com as inteligências artificiais, né? Porque, como eu disse lá no início, a nossa percepção atual hoje é de que as inteligências artificiais são mais sobre que perguntas são feitas e como você interage com elas, pelo menos nesse momento da história das inteligências, nesse estágio de desenvolvimento, né, das inteligências artificiais, do que acerca das respostas que elas dão, né? Então, outro dia mesmo eu estava montando lá uma planilha, usando lá o ChatGPT para me orientar com algumas coisas, mas em algum momento eu precisei falar para ele, olha, você está pedindo para inserir a fórmula dentro de uma célula que precisa conter parte da informação que a gente precisa gerar, né? Então ela gera uma redundância, mas ele demorou para perceber isso. A gente já sabe que a versão nova já supera isso, né? A 4, né? Em alguns aspectos, assim, de raciocínio, de percepção, sim. Ela já resolve esse tipo de problema. Mas eu acredito que as habilidades vão girar nesse sentido, né? A gente sai da era do conteúdo e a gente entra na era da habilidade, que é o que a Base Nacional Comum Curricular já pede para trabalhar, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A Base Nacional Comum Curricular. Para quem não conhece, em termos assim simples, o português de rua, o que é a BNCC, o que é a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto é um referencial, né? É um documento onde existem lá uma série de matrizes. Essas matrizes são tabelas nas quais são inseridas informações referentes ao que cada criança deveria, em tese, aprender. Por que ela se chama Nacional Comum Curricular? Primeiro, porque ela é um referencial nacional. Ela deve ser aplicada, ou ela foi concebida para valer do norte ao sul, do leste ao oeste, de todo o país, né? Considerando todas as peculiaridades, né? Ela é um referencial porque ela não é currículo. Ela é uma referência para que cada localidade, cada cidade, cada estado ou cada escola tenha a liberdade de produzir o seu currículo. E currículo, nesse caso, a gente está se referindo àquilo que uma criança deve aprender. Ou seja, em que momento ela deve aprender
diferenciar, aprender que existem diferentes escalas de medida e que existem diferentes escalas de grandeza. Em que momento ela deve entender que, por exemplo, as similaridades entre um idioma e outro, por exemplo, entender que todo idioma tem um verbo, que todo idioma tem um substantivo e como isso se organiza sintaticamente. Eu estou dando exemplos aqui que não necessariamente podem estar lá na base, né? Mas entender, por exemplo, o que caracteriza uma revolução. Porque o que faz de uma revolução uma revolução? Você pega a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Francesa, Revolução Americana, todas elas têm características que fazem dela uma revolução e não um outro movimento social, né? Sim. Então, esse referencial ele se ocupa de dizer, dentro de disciplinas clássicas que estão dentro de áreas do conhecimento, né, como ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e códigos, né? Ou agora a computação, né? Exato. Como essas linguagens como essas áreas, essas disciplinas devem trabalhar e o que elas deveriam desenvolver nos alunos. Isso é o que a BNCC traz. Legal. E aí, uma novidade desse ano, né, que passou a ser... As escolas têm que começar a se adaptar para uma realidade em que a computação faz parte dessas áreas. Exatamente. Correto? Você fez parte desse processo, né, da implementação desse complemento, da criação desse complemento. Sim. Eu acho que é muito importante ter isso na BNCC, porque estando nesse mercado, principalmente há algum tempo, a gente percebeu que tiveram muitas práticas envolvendo tecnologia que nada mais era do que os mesmos modelos tradicionais, que a gente tinha os mesmos processos, mas coloca ali a roupinha de tecnologia, de robótica, de programação eletrônica e vende muito isso, né? E acaba que nada mais era do que um tutorial que o aluno segue ali, sai, brinca, sai feliz e fala, a gente trabalha tecnologia. E a BNCC, esse complemento, ele chegou justamente para mostrar, olha, não, existem diversas competências, diversas habilidades aqui, lógicas, que precisam ser desenvolvidas para serem usadas para tanto resolver problemas de outras áreas, de outras disciplinas, eu acho que é o grande ganho que ela nos trouxe. Exato. Mas também para formalizar isso, para falar, olha, o que os alunos precisam saber hoje justamente porque a tecnologia faz parte da vida delas. Então, explica para a gente um pouquinho, primeiro, por favor, como está dividido esse raciocínio, em quais áreas e como que uma escola pode começar a caminhar para essa adoção, porque é algo muito novo para os professores. Esse movimento aconteceu de uma forma, assim, bem low profile, assim, né? Esse documento inicial foi proposto ali, colocado para discussão pública, né? Para avaliação ali pelo Conselho Nacional de Educação. Houve todo um processo onde uma nova proposta também foi colocada, eu fiz parte desse grupo que apresentou essa segunda proposta, né? E conversamos junto com a Sociedade Brasileira de Computação, que havia criado a proposta inicial, e junto ao Conselho Nacional de Educação, o professor Ivan, né, que era o relator responsável por esse documento no Conselho Nacional, ele nos orientou a trabalharmos em conjunto para criarmos esse novo documento, né? E esse documento ele surge justamente dessa percepção que você colocou, né? De que era necessário criar um conjunto de referências, de habilidades e de competências que atendessem especificamente a computação enquanto uma área. E aí, dentro dessa perspectiva, a BNCC clássica, original, aquela ali que iniciou lá antes desse complemento sair, porque esse foi o primeiro, na verdade, complemento que surge para a BNCC desde que ela é criada, né? Então, isso faz desse documento especialmente importante e histórico por isso, né? Então, o que acontece? Inicialmente ali já se previam 3 áreas, que era o que eles chamavam, 3 eixos, na verdade, para se trabalhar com tecnologia, né? Um deles chamado cultura digital, um outro chamado mundo digital e o outro chamado pensamento computacional. Esperava-se no início que o pensamento computacional ele fosse aparecer de forma muito mais presente, de forma muito mais densa ou muito mais completa e na BNCC original. Imaginava-se que, por exemplo, matemática pudesse conter muito do pensamento computacional, né? Porque, inclusive, uma das linhas da educação matemática é o pensamento computacional, né? O pensamento computacional matemático, ele é uma das linhas de estudo que recebe atenção da educação matemática enquanto... Aí, quando eu me refiro à educação matemática, eu me refiro à matemática enquanto uma ciência sociológica, né? Entendendo como a matemática interage socialmente, né? Como base de conhecimento humano, etc. e tal, né? Como ela é contextualizada, né? Nesse aspecto todo, né? Então,
cultura digital fazia parte de todo esse momento, né, cultural que a gente vive, mídias sociais, desinformação, o surgimento de novas tecnologias, questões relacionadas à empregabilidade ou desempregabilidade, Sim. surgimento e substituição de novas profissões, né? E mundo digital estaria, a gente pode entender como tudo aquilo que está dentro de um computador ou paralelo a ele, ou Os artefatos, né? os artefatos, sejam eles softwares ou hardwares, né? Então, por exemplo, microcontroladores também entraria nessa questão de mundo digital. Sim. Mas como eles são aplicados socialmente, é cultura digital, né? Como eles funcionam, Como eles a funcionam. lógica é a lógica computacional. Justamente. E como eles funcionam é aquela lógica que está dentro do pensamento computacional, né? Então esse documento ele surge como uma resposta para essa necessidade, mas é importante entender que esse documento ele não surgiu de uma forma completamente aleatória e desvinculada, né? Uma das coisas que foi feita e que eu sei porque eu participei dessa construção e eu acompanhei e vi que muitas pessoas estiveram envolvidas nisso, foi um grupo bem seleto e bem sério de trabalho, foi que a gente pesquisou muito, tanto currículos internacionais que trabalhavam com tecnologia, vários referenciais internacionais, né? Como a própria BNCC. Então, a primeira coisa que a gente fez ali foi isolar tudo que já se falava de tecnologia na BNCC original. Então, o que você vai encontrar hoje nesse documento, em alguns momentos, é uma releitura, uma ressignificação de tudo aquilo que já existia, por exemplo, na área de linguagens. Por esse podcast que a gente está falando aqui, ele é um gênero, né, que deve ser trabalhado dentro da escola. Então, a maneira como isso foi colocado dentro desse documento novo já levava em consideração aspectos que deveriam ser tratados desde a primeira base nacional comum curricular. Que um exemplo claro, assim, uma coisa que aconteceu é que ela carregou a área de linguagens com novos gêneros, né? Então, como enviar um e-mail, como gravar, por exemplo, um podcast, tudo isso começou a se tornar muito mais emergente enquanto necessidade, né? Sim, legal. E como que você imagina que as escolas vão começar a caminhar para esse caminho, né? Para esse destino? Num primeiro momento, eu imagino que todas as escolas vão passar pelas mesmas dificuldades que, inclusive, nós passamos no início da implantação da área, né? Nós estamos no Humboldt, eu estou no Humboldt há 8 anos, eu fui convidado para inaugurar uma área que não existia, um colégio que já tem 116 anos, mas a área de tecnologia educacional ela tem cerca de 8 anos, né? Surgiu de uma percepção da comunidade escolar, né, da direção, da gestão da escola, de que tecnologia não era algo que a gente podia continuar alheio a ela, né? Nós precisávamos nos tornar experts também nessa área, né? Então eu fui chamado para trabalhar para inaugurar e implementar essa área de tecnologia educacional, e a gente passou por vários desafios que eu acredito que são os mesmos que as escolas estão, né? Em primeiro lugar, entender como conectar a tecnologia, né? E com todas as outras áreas do conhecimento. Porque existe talvez o primeiro dilema de todos. Como eu vou trabalhar, de fato, tecnologia? Vai ser uma disciplina separada? Vai ser uma área transversal que vai conectar todas as outras disciplinas? E esse foi o caminho pelo qual nós seguimos, né? Nós não optamos por ter uma área de tecnologia educacional que fosse atuar dentro de uma disciplina, né? Então, uma disciplina de informática, ou uma disciplina de educação midiática, ou uma disciplina de cultura maker. A gente entendeu que todos esses aspectos eram transversais e que todas as outras disciplinas deveriam se valer desses recursos, dessas ferramentas e dessas possibilidades para ampliar as possibilidades das próprias áreas. Então, esse foi o caminho pelo qual a gente seguiu. Feito isso, aí você começa a desenvolver as atividades em cima de como você vai trabalhar de forma transversal, porque a tecnologia passa a ser um meio e não um fim por si só. É claro que em alguns momentos, quando eu quero que um aluno aprenda a usar uma planilha eletrônica, seja ela um Excel, seja ela um Pages, ali, no Pages é um Google Docs, né? um Word, né? Ou um Numbers ali da Apple, ou um Google Sheets, tanto faz qual é essa planilha, tem um objetivo final ali que também é o aprendizado de saber usar uma planilha eletrônica.
mas a gente acredita que ela vai ser mais um meio para se chegar a uma outra aprendizagem, a uma outra habilidade maior, né, ou uma competência maior, né, ela passa a ser uma habilidade que vai ser inserida dentro de uma outra competência maior, né, que é isso, é importante também a gente frisar a diferença entre habilidade e competência, né, uma competência, ela envolve um domínio de um conjunto maior de habilidades, né, quanto mais habilidades referentes a um mesmo grupo de resposta para um problema você tem, mais competente você é para a resolução daquele problema, né? Por isso que a gente tem as competências talvez acima das habilidades nesse sentido estrito, né? Legal. Aí você optou, então, um caminho para utilizar a tecnologia disseminada em todas as disciplinas. Exatamente. É um caminho mais desafiador, né? É um caminho mais desafiador. Como que vocês preparam os professores para isso? É algo que eu escuto muito das escolas, né? Ah, mas isso não é da minha área, não é da minha expertise. Por que eu preciso aprender isso, né? Pensando também que pelo lado do professor, que ele a rotina já é muito cheia, já tem muitas demandas. Como que vocês conseguiram integrar mais uma coisa tão complexa assim, tão nova e que não tem um início, meio e fim definido, né? Igual você falou, a gente quer usar a tecnologia como meio para qualquer disciplina. Você não consegue criar um repertório, principalmente no início, que já vai falar, olha, se você está trabalhando tal assunto, você pode construir tal projeto, que vai trabalhar tal habilidade. Então, como que isso se dá no início? Você tocou agora num outro ponto bastante importante, né? Que talvez tenha alguma conexão com aquela pergunta inicial da inteligência artificial, né? Que é o papel do professor na sala de aula. Então, hoje, dentro do contexto atual de mundo histórico que a gente vive, talvez faça menos sentido um professor que seja um transmissor de conhecimento, ali um cara que reproduz, que está ali na frente falando e os alunos ouvindo, todos enfileirados. Talvez isso faça menos sentido para esse momento do que um professor que tenha um papel de orientador, de condutor de todo um processo que respeita também a individualidade de cada aluno, que esse também é outro ponto importante, né? Como que você escala a individualidade de cada um num sistema que é preparado para legislar sobre um coletivo. A escola legisla sobre o coletivo, mas ela deve lembrar que o coletivo é composto por indivíduos, né? Então, a primeira questão é trabalhar com formação de professores. Há pelo menos 8 anos na escola, desde que eu iniciei ali, eu tenho acompanhado um processo de formação de professores muito rígido, muito concreto, muito robusto. Então, a gente já fez uma série de formações, foram incontáveis as formações sobre metodologias ativas, né? E a gente chama de metodologia ativa toda ferramenta, todo processo de ensino, toda forma de ensinar, onde o aluno é colocado no centro do processo. Então, o professor observa o aluno e é como se o professor conduzisse essa aula de acordo com a maneira como o aluno trabalha. Então, isso exige também uma mudança de espaço físico, que é um outro investimento que nós fizemos. As carteiras precisam ser alteradas. Então, a gente está conversando aqui dentro de um modelo de interação que não seria possível se a gente tivesse sentado eu numa ponta da sala, você numa outra, né? Então, a gente mudou o formato das carteiras, a gente mudou o tipo de transmissão de informação. Então, por exemplo, em muitos momentos hoje, a gente tem um lugar ou canais de comunicação pelos quais os alunos não precisam estar presentes diante do professor para interagir, né? Então, repositórios digitais, onde eles conseguem compartilhar documentos. Então, o aluno não precisa mais estar presente no mesmo lugar da sala que um outro amigo para fazer um trabalho em conjunto. Como a gente tem um campus muito bacana lá no Humboldt, é muito comum você, em diversos dias, você encontrar alunos no gramado com os seus Chromebooks trabalhando. E aí você pergunta, o que vocês estão fazendo? Ah, está fazendo um trabalho em grupo. Cadê o resto do seu grupo? Ah, uma parte está lá dentro da sala. Porque não é necessário estar do lado do seu amigo, né? E ao mesmo tempo, se ele quiser levantar e ir até a sala, ou um amigo ir até ali, ele pode. Claro, o professor vai coordenar essa dinâmica, ele vai perceber, falar, dentro de 10 minutos ou 20 minutos eu preciso de todo mundo aqui, porque a gente vai fazer um fechamento, e aí todo mundo olhando um no olho do outro é melhor. Então, isso é importante, mas o professor precisa ser trabalhado, ele precisa ser orientado para
para perceber que essa é uma nova possibilidade de trabalho. Isso que eu queria abordar um pouco sobre a governança disso tudo, né? Como que a coordenação, ela pode falar, instruir isso para o professor e colocar a importância disso para a cultura da escola, porque é muito mais fácil para o professor, ao invés de, igual você falou, observar cada aluno e tomar decisões a partir da necessidade de cada aluno, é muito mais fácil para ele seguir algo pré-definido, só Claro. transmitir o conteúdo do que fazer isso. Então, você está basicamente dificultando a vida do seu professor. Como que vocês comunicam e trabalham e incentivam isso? Esse conceito de que isso dificulta a vida do professor é um viés que, num primeiro momento, ele pode parecer verdadeiro ou meio que natural, mas o que acontece no frigir dos ovos é que, na verdade, você facilita a vida dele. Porque, em primeiro lugar, ele para de lidar com uma série de outras dificuldades que ele tinha. Tipo, Que é o engajamento engajamento de aluno. de aluno. Manter aluno engajado dentro da sala está diretamente relacionado à disciplina, que é um dos maiores problemas num monte de lugares, né? Uhum. Então você vai ver num monte de escola ali, eu tenho dificuldade com os alunos. Então o professor está sempre colocando um aluno para. Isso diminui profundamente, né? A gente percebe, o aluno tende a se envolver mais. O aluno ele precisa enxergar que ele é parte da construção do próprio conhecimento e que aprender não é uma ação passiva. Exato. Aprender é ativo, exige esforço, exige trabalho, né? Aprender não é para ser simples. Aprender é para movimentar a sua cognição, é para construir novos canais cognitivos. E isso não é para ser simples. Você precisa se esforçar, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que é muito importante você ter? Primeiro, uma boa formação de professores. Uhum. Primeiro, você precisa conhecer o seu público, né? Você precisa conhecer até onde seus professores vão. Quando a gente começou a trabalhar com tecnologia, uma coisa que a gente sabia e a gente mapeou lá atrás foi que a interdisciplinaridade ela vinha de bandeja. Ela vinha como algo, não era opcional. A partir do momento que eu coloco um computador dentro da sala com cada aluno, a partir do 7º ano lá na escola, cada aluno tem um próprio Chromebook. Uhum. Então, a partir do momento que eu coloco um computador na mão de cada aluno dentro da sala e do 6º ano para baixo, né? Isso acontece mediante reserva. Os professores solicitam e os computadores são enviados para a sala exatamente no momento em que ele precisa, né? Porque outra coisa que a gente acredita, o aluno não vai ao ambiente, o ambiente vai ao aluno quando se trata de tecnologia nesse sentido, né? Uhum. Porque tecnologia tem que estar em todos os lugares. Então, o que a gente entende? No primeiro momento, conhecer esse professor e falar para ele, olha, cara, a interdisciplinaridade veio de bandeja. E vai chegar, sim, um momento em que o seu aluno vai te fazer uma pergunta e que você não vai saber a resposta. E tá tudo bem, porque você não tem que saber todas as respostas. A gente não tem essa obrigação, né? E assim como o aluno também não tem que saber todas as respostas a todos os momentos, o que significa repensar o papel da avaliação e como ela deve ser feita. E aí, durante a pandemia, isso se tornou muito mais evidente, porque você não tem mais um aluno na sua frente para olhar se ele está olhando para o lado ou não. Uhum. Então, a gente repensou também nós revisitamos a questão da avaliação nesse sentido. O que significa avaliar um aluno, o que de fato é importante ser observado nesse processo todo, né? Esse ano a gente iniciou com uma formação na qual a gente tratava justamente de o que significava uma avaliação e que indicadores ela nos traz de performance do aluno e do próprio desenvolvimento de uma aula. O que eu faço com uma prova a hora que ela acabou? A prova deve ser só um número ali? Ela deve ser só o documento ou o processo responsável por gerar um número para colocar ali e compor uma média? Talvez em alguns momentos, talvez em alguns modelos de escola, isso seja necessário. Mas em outros, onde você tente desenvolver habilidades mais complexas, talvez a gente deva repensar esse modelo, né? E isso tem a ver com a forma de você colocar o aluno no centro do processo. Porque se você muda esse processo, se você muda essa dinâmica da aula, a maneira como você avalia também deve ser mudada. E os objetivos finais que você obtém também são outros, né? Então, ontem a gente estava conversando sobre como, às vezes, essas expectativas do sempre dar certo, né? Ela, na verdade, é imposta pelos próprios professores, né? E aí acaba que a gente tira da criança a diversão, né? O gostar daquilo que está fazendo, consequentemente o engajamento, né? Você me contou uma experiência legal, né? De como que a criança fica frustrada às vezes não deu tempo de fazer o projeto, mas ele entendeu tudo, ele conseguiu entender os processos, os conceitos envolvidos, mas
ele sai da aula chateado porque o produto final não foi atingido, quando na verdade os objetivos de aprendizagem foram atingidos. Sim. E outra coisa também interessante para essa geração sobre o erro, né, sobre a resiliência que você comentou, é um pouquinho do hard fun que a gente vê no Maker, que as coisas não vão dar certinho sempre, principalmente se você está trabalhando com muita coisa variável, materiais diferentes, tem a parte da programação, tem a parte da estrutura que pode, de fato, dar problema. E aí, às vezes, a gente percebe que por não ter essa habilidade de resiliência, eles perdem o engajamento. Não vai dar certo, pronto, vou dirigir minha atenção para outra coisa. Isso é verdade. A gente tem um projeto lá de lançamento de foguetes com os alunos. E num dos momentos, num dos projetos, num dos lançamentos, a gente colocou um micro Arduino na ponta desse foguete, então ele carregava alguns sensores. E esses sensores iam medir a altura, pressão, temperatura, porque o foguete sobe muito alto. Mas quando muito alto, é muito alto mesmo. E depois eles descarregavam essas informações. Num dos momentos, teve um foguete que engastalhou numa árvore. Cara, mas engastalhou numa árvore que era muito alta. Os alunos pararam, olharam pra minha cara e falaram assim, e agora? E agora vai ficar lá. Falei, como assim vai ficar? Isso não custou caro? Falei, custou. Mas e agora? Falei, cara, e agora a NASA queimou 10 missões antes de chegar na Lua. A gente chegou na Apollo 11. Tá dentro do processo. Esse tá ali. Não, ninguém vai subir ali nesse eucalipto para pegar isso aqui. Então eles entenderam que dar errado poderia ser parte do processo, né? Uhum. E é importante isso, por quê? Porque como a gente estava conversando ontem na escola, né? O que é importante? Quando a gente fala de crianças, em particular, esse exemplo que eu dei aconteceu entre adolescentes. Uhum. Mas quando a gente fala de crianças, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que as crianças estão inseridas num mundo que não foi criado para elas. Então tem lá uma obra que eu gosto muito dela, que chama O Brincar e a Realidade, do Winnicott. Então ele fala sobre o processo de brincar, né? Então assim, como é que a gente poderia entender então o que é brincar, né? Quando a criança está brincando, ela está representando o mundo adulto, né? Por isso ela é o médico, ela é a mãe, ela vai até o supermercado, ela está dirigindo um carro, ela já está representando o mundo adulto enquanto criança, mas dentro de uma esfera infantil, sendo aquilo que ela deve ser. Para aquele momento do desenvolvimento dela, da construção da personalidade dela, a construção dos saberes dela, da identidade dela, ela tem que ser uma criança. Só que eu costumo brincar e falar, cara, só que o mundo é adultocêntrico. O mundo é feito para adulto. E criado com expectativas de adultos. E a gente pega muitas vezes a criança, retira ela desse universo infantil de onde ela não deveria sair, porque ela é uma criança, nós a trazemos para o mundo adulto, e aí ela falha. E aí quando ela falha, ela é punida, porque ela erra. E aí o erro passa a fazer parte da vida de uma forma muito negativa. Da mesma forma que a família, que às vezes, meu filho repetiu de ano. O repetir de ano deveria ser entendido como um gesto de amor. Olha, tá tudo bem, você precisa de mais uma oportunidade para rever tudo aquilo que você não conseguiu carregar esse ano. Então vamos tentar de novo, de uma maneira diferente. Vamos tentar mudar a postura, vamos tentar entender. Porque às vezes a criança precisa de fato de mais um ano. O ensino médio tem 3 anos, mas algumas pessoas precisam de 4 ou de 5. Outras talvez fizessem em 2. Numa média geral e numa tentativa de escalar o modelo educacional, decidiu-se que teria 3 anos. Mas tá tudo bem se alguém fizer em 4 anos. Tá tudo bem se alguém em algum momento passar por uma dificuldade que exija um ano a mais para completar aquilo. Mas isso precisa ser internalizado pelos adultos. Entender que esse investimento é mais do que só financeiro. Ele é um investimento em afeto, ele é um investimento em oportunidade, ele é um investimento em compreensão da necessidade do outro. Sendo o outro o seu filho, muitas vezes. Ou o seu aluno, que é o mais próximo de um filho que você pode ter naquele momento, né? Porque você é responsável por ele. Quando um pai deixa um filho numa escola, ele deixa aquilo que ele tem de mais importante. É o maior tesouro da vida dele. Isso tem que ser considerado, né? Então, tratar o erro e mostrar para essa criança, para esse aluno, que errar tá tudo bem e o que a gente deve fazer a partir desse momento é entender o que a gente errou, por que a gente errou, porque aí você alcança uma outra dimensão do desenvolvimento.
que é importante para a construção do indivíduo que vai ter que no futuro lidar com todas essas tecnologias, inclusive com a frustração Exato. de que vai haver uma tecnologia que provavelmente pode ser capaz de fazer melhor aquilo que ele já faz. Porque como eu comentei com você ontem também, tem aquela grande frase do Balzac, que ele fala que não existem 5.000 bons lugares. Então, como não existem 5.000 bons lugares, as pessoas vão se devorar como aranhas dentro de um frasco, se você deixar. Então, a questão é, existe espaço para todo mundo. Existe lugar para todo mundo. Especialmente num modelo de sociedade onde você não tem mais que ocupar um papel pré-definido, como talvez já tenha sido no passado. Né? Hoje, você é convidado a editar o mundo. Uma experiência maker te mostra isso. O mundo é de um jeito, mas poderia não ser. O que eu posso... Vamos hackear o mundo. Vamos fazer do mundo um lugar melhor, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas percepções, mas sem perder de vista o coletivo, que é o que eu também citei lá atrás. Porque a partir do momento que você cai no individualismo, você também se afasta da realidade. Porque a realidade, ela não é para você, ela é uma percepção individual, mas para a sociedade, ela é coletiva, né? Sim, legal. E como que vocês conseguem alinhar isso, essa expectativa das famílias, que normalmente quer que o filho passe num vestibular e nota, né? Normalmente o pensamento tradicional de um pai e de uma mãe é isso, eu quero alto desempenho acadêmico e tal. Como que vocês comunicam isso no Humboldt para alinhar essas expectativas com os pais? O Humboldt, por ser uma escola internacional, ele já parte de uma premissa diferente, né? A gente prepara o aluno para o mundo. Então, a nossa ideia, a nossa proposta inicial é não apenas preparar o aluno para aquele conjunto de saberes, de habilidades e competências mais hards, que são aquelas que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular ou em outro qualquer referencial que a gente possa conceber, né? Mas também quais são essas habilidades socioemocionais que o aluno vai se desenvolver? Como ele vai aprender a se comunicar melhor, né? Então a gente, por ser uma escola internacional alemã, o alemão é um segundo idioma para quem é brasileiro, o português é um segundo idioma para quem é alemão, mas a gente também tem um foco muito forte no inglês, com muitas aulas de inglês e com muitas aulas de espanhol num curso extracurricular. Então, se você for estudar no Humboldt e esse for o seu desejo, você vai conseguir sair certificado em pelo menos mais 3 idiomas, fora aquele que é o seu idioma nativo. E isso a gente acredita que tem um peso muito forte, que outras escolas não necessariamente estão interessadas em atender, porque não é a proposta delas. Né? A gente também entende que aprovar no vestibular talvez seja a parte mais fácil, porque ela é meio que binária, né? Ó, faz isso. A pré-definição que a gente está falando. A pré-definição, né? E se você não passar nesse, então você vai passar nesse, então você vai passar naquele, então você vai passar naquele. Só que a sua vida é mais do que puramente um vestibular. E talvez definir a sua carreira aos 18 anos não seja mais necessário num momento da história onde a sua expectativa de vida é de 100 anos. Talvez fosse quando a sua expectativa de vida fosse de 70. Não quando ela passa a ser de 100. Né? Claro que ela não é a mesma para todos infelizmente, para todos os países, para todos os lugares, mas a gente está muito próximo de um aumento da expectativa de vida. E isso é fato, isso é dado por pesquisas de IBGE, estatísticas. Né? Então, como lidar com tudo isso, né? Essas vivências internacionais, o nosso projeto onde os alunos simulam as Nações Unidas, a Olimpíada Interna, os Jogos Humboldt que a gente desenvolve ali hoje, a gente tem mais de 60 escolas participando, incluindo escolas vindo da Alemanha, a gente já teve escolas da Colômbia, do Peru, do Canadá, temos uma escola da Argentina também esse ano, a do Equador era para ter vindo, também aconteceu alguma coisa que eles não vieram esse ano. Mas toda essa vivência, toda essa possibilidade de trabalhar de forma, de investigar o mundo é importante, especialmente porque nós temos um nome que é Humboldt. E Humboldt, o Alexander von Humboldt, foi um grande explorador alemão. Pouco conhecido, mas pai de grandes ideias, ou de grandes conceitos. Então, existem assim, ele falou sobre evolução antes de Darwin, ele falou sobre evolução, né? Também, ele foi a pessoa que concebeu essa ideia, esse conceito de que está tudo interligado.
Quando ele escala o Monte Chimborazo no Equador, e ele chega lá em cima, ele olha, ele fala, cara, não dá para bagunçar aquele rio, porque vai afetar aquela floresta. Uhum. E se afetar o rio e a floresta, vai afetar aquela cidade. Então ele precisou subir numa montanha onde os carregadores desistiram no meio do caminho, e ele chega sozinho no topo desse Chimborazo, no Equador, e aí ele concebe esse conceito de ecossistema, de que a vida é um todo interligado, né? Então, como nós levamos o nome de um grande explorador, não dava para a gente ser diferente. O nosso ensino precisa ser investigativo. As nossas propostas, elas têm que estar pautadas em aprender a resolver problemas, em permitir que o aluno desenvolva ferramentas para isso. Quando ele estiver lá no vestibular dele, vai ter alguma coisa que a gente não ensinou. Uhum. Então a gente espera ter dado a ele alguma habilidade, permita a ele inferir qual é a melhor resposta para dar aquela melhor pergunta, né? E a gente tem, claro, um programa de incentivo e apoio ao aluno vestibulando com uma série de ferramentas, algumas plataformas adaptativas que vão criar roteiros de estudo específicos para cada aluno através de alguns algoritmos bastante poderosos. Temos simulados que apresentam relatórios muito poderosos também. Nossos professores discutem os resultados dos alunos para saber que caminho seguir, identificar qual habilidade a gente tem mais fragilidade ou mais potência para que a gente possa explorar ou reavaliar algumas coisas, e algumas disciplinas extras de um curso específico que a gente desenvolve ali, né? Onde os alunos vão à tarde para ter uma aula por exemplo, de química avançada, de física avançada, que não faz parte da grade do novo ensino médio, mas que atende à necessidade daquele aluno para quem o vestibular é importante. Então a gente também consegue aplicar, por exemplo, um vestibular, um simulado específico para o aluno que quer prestar FGV. Então a gente tem lá uma ferramenta que cria um simulado específico para esse aluno para ele realizar em 30 minutos. Então a gente está cercado de ferramentas tecnológicas que permitam ponderar esses aspectos da individualidade e entregar para cada um uma proposta de possibilidade de projeto de vida de acordo com aquilo que você entende que é necessário para si, né? É uma educação integral, né? É uma educação integral. O vestibular tem sua importância, mas é um aspecto só da vida. É um aspecto. E que você pode falhar na primeira tentativa, você pode falhar na segunda, né? E assim seguimos. Legal, Milani. Muito obrigado por poder compartilhar um pouco da sua experiência. Obrigado pelo convite. Como vocês fazem as coisas no Humboldt. Uma coisa que eu percebi logo quando a gente se conheceu, né, foi sobre o ineditismo e sobre isso, de não ter medo de tomar o caminho mais difícil. Eu acho que isso ficou muito claro como cultura da escola. A gente tinha algumas ideias de projetos, né? Não, vamos fazer assim mesmo. Vamos deixar os alunos fazerem isso, vamos deixar os alunos errar. Então, eu acho que isso que me marcou e por isso que eu queria convidar você para poder compartilhar um pouco sobre essa perspectiva de ter essa coragem, de ter essa aceitação com o erro, porque a gente lida muito com isso nas escolas, né? A expectativa das escolas é que a gente entregue uma solução fechada de tecnologia que o aluno vai construir tal projeto de acordo com tal tutorial e vai desenvolver tal habilidade. Mas, no final das contas, isso não vai funcionar porque o aluno não vai se engajar. Exato. Pode se engajar para aqueles que gostam mais de tecnologia, mas quando a gente olha justamente com o novo complemento da BNCC de trazer isso de uma forma mais democrática para todos, para que não fique parecendo que a gente quer formar mini programadores, né? Exato, não é essa a ideia da tecnologia. A tecnologia como uma ferramenta criativa, um recurso, tanto para o professor, tanto para o aluno, para resolver problemas, para descobrir o mundo, para construir aprendizado. É isso. E por isso vocês foram muito importantes para a gente, né? Vocês foram um fornecedor, um parceiro que topou não nos entregar soluções fechadas. Exato. Então a gente nunca vai ser uma escola que vai comprar um programa pronto. Seja ele para o novo ensino médio, seja ele para o nosso laboratório, para a nossa cultura maker, para os nossos laboratórios de ciências, química, física, biologia, né? Então, a nossa parceria tem sido muito importante nesse sentido. Por todo o apoio que vocês nos dão nessa jornada que a gente sabe que é o caminho mais difícil, mas que é o melhor caminho. É mais gratificante. É mais gratificante. Dá mais trabalho, mas o resultado é mais legal.
É isso. Bom, muito obrigado pela participação, Milano. Espero que a gente possa fazer novos episódios, porque ainda tem muita coisa para falar. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço aí a todo mundo aí que dedicou aí tempo para nos ouvir. Espero Muito que obrigado. a gente possa ter colocado uma semente aí na cabeça de pelo menos uma pessoa, né? Se alguma pessoa sair desse vídeo, sair desse podcast com uma ação para tentar mudar alguma coisa na escola ou no aprendizado do filho, eu acho que a gente já cumpriu com o objetivo. Isso com certeza, assim, ficamos felizes com isso. Deixa aberto um convite, né? Quem quiser conhecer o Humboldt, pode entrar em contato com vocês, pode tentar entrar em contato conosco. A gente é uma escola nós somos uma escola muito aberta para compartilhar experiências, né? E vocês a gente sabe também que são, então a gente fica muito contente em ter essa parceria com vocês e fica esse convite para todos aí. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado.